Povo de Deus, hoje, que alegria termos aqui o nosso irmão Emanuel Estênio, que daqui um pouco vai também trazer uma palavra sobre o Espírito Santo. E ele vem trazer essa palavra sobre os dons carismáticos, né? Nada mais próprio da canção nova, né? Falar dos dons carismáticos, um filho do Monsenhor Jonas Abib. E hoje, antes de falarmos dos dons carismáticos, eu venho falar dos dons infusos do Espírito Santo. E às vezes parece complicado demais o que não é complicado, o que é simples, porque Deus é simples e age na simplicidade. Jesus exulta de alegria dizendo: Pai, eu te louvo, porque o Senhor escondeu os segredos do reino para os sábios, para os entendidos e revelou aos pequeninos. Então é muito bonito isso também em 1 Coríntios capítulo 2, São Paulo vai dizer que esses mistérios de Deus, só quem revela é o Espírito de Deus. Uma pessoa orgulhosa não entra na intimidade, como Santa Teresa dizia, no quarto secreto, no íntimo de Deus. E Deus quer te revelar os segredos dele. Jesus diz assim: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de... Eita Jesus, pensei que era um coro bonito, eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque eu vos revelei tudo da parte do Pai. E Jesus disse: muitas coisas vocês ainda não conseguem compreender. Imagina só, gente, 3 anos convivendo com o Filho de Deus, ouvindo dia e noite Jesus falando, e eles não conseguiram entender, muita coisa eles não entenderam. Mas Jesus disse: quando vier o prometido do Pai, o outro Consolador, o outro Paráclito, Jesus é o advogado, é o Consolador, mas ele disse que ia para o céu, ia mandar um outro, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai esclarecer tudo, ele vai tirar as dúvidas, ele vai te fazer entrar no mistério, no profundo de Deus. Então, a gente durante esses dias vai entrar assim, vai mergulhar, como a gente canta, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Rezamos 9 dias, clamando o Espírito Santo para isso. E quanto maior estiver o desejo do nosso coração de ter esse mergulho em Deus, maior vai ser a profundidade. Seu coração hoje está desejoso desse mergulho, senão você não estaria aqui. Mas você ainda pode desejar mais. Peça que o Senhor, Ele mesmo, aumente em você o desejo dEle. Eu quero começar falando o nosso irmão Emanuel Estênio, é importante dizer isso, ele vai falar dos dons carismáticos. E os dons carismáticos são muito importantes, foram muito esquecidos durante muito tempo. E muitas vezes é ensinado que os dons carismáticos não devem ser pedidos, que os dons carismáticos não são tão importantes, né? Muitas pessoas usam o nosso pai espiritual, São João da Cruz, nós somos de espiritualidade do Carmelo, para dizer: olha, São João da Cruz diz que você não deve desejar ter visões, revelações e tudo. São João da Cruz fala num contexto daquela soberba de você querer ter aparições de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Mas nesses tempos, Deus, porque diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para vencer, em 1 Coríntios 10 diz assim: Deus não permite que você passe por uma prova acima das suas forças, mas junto com a prova te dá os meios para superar. Se as provas estão muito grandes nesse tempo, Deus está derramando o Espírito Santo em muita abundância nesse tempo. Infeliz de quem não quer, infeliz de quem não abre o coração. Tanto que vai ser canonizada agora a Beata Helena Guerra, uma santa que dizia isso. A importância de você se abrir ao Espírito Santo e aos carismas também, porque os carismas não são para você, são para o outro, é para a edificação. Então,
esse tema não é o meu, mas eu achei importante só dar essa introdução, porque existem os dois perigos. Um dos perigos é você achar que não é importante você ter os dons carismáticos. E eles são necessários, são ferramentas poderosas. São Luís Maria, ele viajou da França até Roma a pé. Quantos dias que demorou? Imagina. Então, você viajar de bicicleta já ajuda um pouquinho. Você viajar de carro já melhora bastante. Mas se você tiver um avião, puder ir de avião, vai ser muito mais rápido. E os carismas do Espírito Santo vão te ajudar a evangelizar com poder, vão te ajudar você a converter milhares, vão ser instrumentos de Deus na sua mão para isso. Mas o outro perigo, o outro extremo, são pessoas que se abriram sim aos carismas do Espírito Santo, mas não entenderam que o mais importante de tudo é a sua união com Deus. São os dons chamados dons infusos. Esses sim são para a sua santificação. Os dons carismáticos, dons de línguas, de profecia, palavra de ciência, as palavras de revelação, cura, milagres, são para o serviço, para o outro, para que você transborde Deus para o outro de uma maneira eficaz, com autoridade. Mas tem o outro lado, que se você não cuidar das duas coisas, você deve se abrir aos dons carismáticos, mas se você não viver antes de tudo a sua santificação, e aí entra a parte da sua intimidade com o Espírito Santo, aí entra a parte dos dons infusos. Se você não tiver essa parte, você pode perder a sua alma. E você pode ouvir uma palavra que Jesus diz no Evangelho, Mateus capítulo 7, versículo 21. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz uma palavra muito forte, que nós pregadores devemos tomar muito cuidado com essa palavra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha que bonito. Fala assim comigo: Jesus Cristo é o Senhor. E fala agora: Jesus Cristo é o meu Senhor. Você falou isso de boca para fora ou você acredita nisso que você falou? São Paulo diz que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, sinceramente, como vocês falaram, sem que o Espírito Santo esteja agindo em vocês. É uma ação do Espírito Santo que te leva a dizer que Jesus é o Senhor. Mas se você dá esse primeiro passo, sobe o primeiro degrau e não quer continuar subindo a escada, Jesus vai dizer: não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor. É para dizer que Jesus é o Senhor? Nossa Senhora! Quer dizer, ela é senhora também, né? Como é para dizer? Você vê num exorcismo, o demônio estremece quando você declara essa palavra simples: Jesus Cristo é o Senhor. Quer saber se o processo já está liberto, se o cão já foi embora? Pede para a pessoa dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Se o cão estiver ali, não consegue. Então é tremenda essa palavra, declarar Jesus como o Padre Rufus, quando ele fazia aqui nesse outro galpão, orações de exorcismo nas pessoas, de libertação, pessoas que estavam anos para ser liberta. Ele fez simples orações, descobriu o foco, o problema, e depois ele fez uma oração, fez uma confissão, e uma oração de senhorio de Jesus. A pessoa declarou Jesus como seu Senhor, o cão foi embora ali. Olha que coisa simples, mas não pode ficar só no primeiro degrau. Não basta, também em Romanos vai dizer, se com a tua boca, se no teu coração tu creres, que Jesus ressuscitou dos mortos, e com a tua boca proclamares que Jesus é o Senhor, diga de novo: Jesus Cristo é o meu Senhor, tu serás salvo. Promessa de Deus. Em Joel está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois é crendo de coração, diz ainda São Paulo, é crendo de coração e professando com os lábios que se obtém a salvação. A salvação é gratuita, é de graça. O perdão dos pecados é de graça. Mas se você recebe o perdão dos pecados, mas não quer sair deles,
Se você, repito, dá o primeiro passo, mas não quer continuar, Jesus vai dizer: aquele somente que perseverar até o fim será salvo. Então é dizer Jesus é o meu Senhor hoje, mas é dizer amanhã, é dizer depois de amanhã, é perseverar nesse senhorio. Então eu volto para cá: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu vos direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Gente, Deus o livre, eu vi essa palavra no nosso último dia. Eu preguei no teu nome, Senhor. Olha só, eu fiz milagres no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Quer dizer, eu tinha um monte de dons, eu tinha um monte de talentos, mas aí já é outra parábola aqui. Você usou os talentos para a tua glória, não para a glória de Deus. Então ter os dons, São João da Cruz vai explicar isso também. Ter muitos dons não significa muita santidade. Repete comigo: ter muitos dons não significa muita santidade. Claro que pode ser um sinal sim de santidade, mas São João da Cruz vai deixar muito claro: a pessoa pode estar pregando poderosamente e estar em pecado mortal, não é? Então ter muitos dons não significa você estar em santidade. Por isso esse cuidado. Judas também expulsou demônios, Judas também curou enfermos, quando ele saía junto com os 11, em nome de Jesus, ele fez tudo isso. No entanto, Jesus disse: nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas. Mestre, serei eu? Ele diz: tu dizes, você que está escolhendo isso, não é? Então, olha só, gente, essa palavra de Jesus é muito forte. Jesus está dizendo que não basta você ter os dons carismáticos, não basta você ter os dons, mas você precisa ter a sua intimidade com Deus, fazer a vontade do Pai. E esse fazer a vontade do Pai na linguagem da igreja é chamado de você obedecer os mandamentos em primeiro lugar e viver as virtudes. Hoje você vai entender, se a graça de Deus permitir, com a misericórdia do Senhor, você vai entender a diferença de virtudes, dons e frutos. Dons carismáticos, nosso irmão vai explicar daqui a pouco, né? Então, para que você possa crescer na sua santidade, você precisa dos dons infusos. Imagine assim, imagina que quando você foi batizado, na verdade você está usando a imaginação para algo real que acontece quando você é batizado. Você é divinizado, você é revestido de Deus, você é revestido de Cristo. Você é outro Cristo quando você é batizado. Foi enxertado em você a semente divina. Deus mora em você como num templo. Olha só, de Adão e Eva para cá, ninguém tinha a Trindade morando dentro de si. Ninguém. Desde que Adão e Eva expulsaram a Trindade do seu coração, ninguém. Somente quando Cristo veio, morreu por nós e mandou o Espírito Santo, Moisés não tinha a Trindade morando nele, Abraão não tinha a Trindade morando nele. Nós temos. Nós que somos batizados e não estamos em pecado mortal, temos a Trindade morando em nós. Só que esse germe divino, Deus, que entrou no seu coração, imagina como uma semente divina, é Deus essa semente, foi colocada dentro de você. Não adianta você ser batizado se os seus pais não cultivam essa semente, ensinando você a rezar, te levando a frequentar os sacramentos, te ensinando a confessar, te ensinando a comungar, te ensinando a jejuar, te ensinando a rezar, te ensinando a praticar obras de caridade e crescer nas virtudes. Viver os 10 mandamentos. Se você sair dos 10 mandamentos, você mata essa plantinha.
Então, conforme você vai crescendo na sua vida espiritual, essa plantinha vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. O reino de Deus é como a menor semente e se torna grande, e as aves do céu vêm pousar nela. Isso é na sua alma. E também você pode comparar com o menino Jesus. Você recebe no seu batismo o menino Jesus pequenininho. E conforme você vai crescendo espiritualmente, ele cresce dentro de você. Em sabedoria, estatura e graça, como diz o Evangelho. Até Jesus Cristo estar pleno dentro de você. Esse crescimento espiritual se chama o crescimento nas virtudes. Virtudes é a sua imitação da vida de Cristo. A virtude da paciência, da humildade, da bondade, da doçura, da mansidão, né? De todas as virtudes existem 7 que são as principais. Essas 7 principais virtudes são as plantinhas, a plantinha que vai crescer dentro de você. O que é que vai fazer essa plantinha ser adubada, iluminada, e crescer, receber água para crescer? São os dons do Espírito Santo, que também são 7. Eu não estou dizendo que as virtudes somente são 7, mas as principais são 7, não é? 7 virtudes. Elas vão crescer em você pelo Espírito Santo. A água do Espírito Santo vai fecundar essa planta. Sem uma intimidade com o Espírito Santo, você não vai subir, você não vai avançar. Essa plantinha dentro de você, Cristo dentro de você, não vai crescer se você não tiver uma vida no Espírito. E aí, de maneira especial, entram os 7 dons do Espírito Santo. De maneira especial, entram os 7 dons do Espírito Santo. São Paulo vai dizer que ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver a caridade, não adianta de nada. Esses dons são a caridade agindo em você. Em outra passagem, Jesus vai dizer, muitos naquele dia vão entrar, né? Jesus fala em Mateus 25 do julgamento. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede. Quando, Senhor, que nós te vimos e te demos de comer? Quando você fez isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim, a caridade. E os dons são a vivência da caridade na sua vida. Sabe qual é o momento que nós pedimos o dom do Espírito Santo? E às vezes nem percebemos, quando nós rezamos o Pai Nosso. Eu quero te ajudar hoje a rezar o Pai Nosso de uma maneira diferente. A rezar o Pai Nosso de uma maneira mais aberta. Claro que a gente rezando o rosário, a gente reza ali, primeira dezena, tal mistério, Pai Nosso que está... Mas de vez em quando é bom você rezar um Pai Nosso com bastante calma. De vez em quando é bom você silenciar um pouco e meditar sobre cada pedido do Pai Nosso. Porque são 7 pedidos também. Esses 7 pedidos do Pai Nosso está pedindo que você faça crescer em você as 7 virtudes. Está pedindo que o Espírito Santo venha soprar sobre cada uma das virtudes. Vamos ver se vocês estão afiados no catecismo da Igreja Católica, na palavra de Deus. Quais são as 3 virtudes principais? Manuel não fala não, sopra não. As 3 virtudes principais para a nossa santidade, as virtudes que nos ligam diretamente a Deus. De novo, 1, 2, 3 e... Fé, ô povo maravilhoso. Segunda, esperança. E a terceira, todo mundo junto em coro. Ô povo maravilhoso, uma salva de palmas para vocês, gente. Povo de Deus é povo que estuda a palavra de Deus, estuda o catecismo, busca crescer na sua fé. Jesus vai dizer, vocês erram muito em não conhecer a palavra de Deus. Está lá em Mateus 22, ele fala para os saduceus. É um grande erro não conhecer a palavra de Deus. E São Jerônimo vai usar essa palavra, e a frase dele que ficou famosa, não conhecer as Escrituras é não conhecer Jesus Cristo. Quem desconhece as Escrituras, desconhece Jesus Cristo. O Espírito Santo, Jesus disse, vai lembrar todas as coisas que eu disse para vocês. Como é que o Espírito Santo vai lembrar um menino que vai para a escola, fazendo a prova, se ele não estudou?
Como é que o Espírito Santo vai te lembrar as palavras de Jesus, se você não tiver esse desejo, a se alimentar, como Deus disse ao profeta, o anjo disse ao profeta Ezequiel, come a palavra, come, era um rolo, diz come, come. João também no Apocalipse, o anjo vai dizer, come o rolo, come a palavra de Deus. Se você não tem fome e sede da palavra, você não vai ter a plenitude do Espírito. E graças a Deus, né? Graças a Deus, o povo de Deus está crescendo na fé. Os católicos estão buscando mais ler a palavra de Deus, estão buscando estudar o catecismo, estão conhecendo mais a vida dos santos. Ah, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, sou devoto de Santa Rita. Qual a história de Santa Rita? Ah, não sei não. É uma devoção fajuta. Ah, o que Nossa Senhora disse em Fátima? Sei não. Desculpa, mas é uma devoção fajuta. O católico agora está buscando mais conhecer. Eu quero dar os parabéns para esse exército de São Miguel que tem buscado de todo o coração avançar para águas mais profundas, não é? E até sair da onde eu estava falando, era o Pai Nosso, pronto. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos pedindo as 7 virtudes e nós estamos pedindo que o Espírito Santo, os 7 dons venham fecundar essas plantinhas da nossa alma, que no batismo nós recebemos. A gente, como uma criança rezando a Ave Maria, balbuciando, nem tem noção ainda, mas aquela oraçãozinha da criança já produz algo no mundo espiritual. Você reza o Pai Nosso, talvez nem entenda bem o que você está pedindo, mas já está agindo, Deus está ouvindo o seu desejo, sua busca. Mas quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você busca, mais você mergulha no mistério. Então vamos fazer uma meditação. Quando nós rezamos, Pai Nosso que estais nos céus, tinha um padre amigo nosso, cadê o pessoal de Belém? Eles conhecem, alguns deles conhecem o padre Luciano Brambila, né? Que foi muitos anos pároco lá da Basílica de Nazaré, né? Disseram que ele que mudou a rota da imagem, né? Padre Luciano mudou a rota da imagem, foi nosso diretor espiritual aqui durante 8 anos, era um homem apaixonado por Deus Pai, e ele dizia assim, na homilia dele, ele parecia que entrava em êxtase, Pai, podia até parar só aqui a oração do Pai Nosso, meditar só essa palavra, Pai, e ele falava desse jeito, né, Papai. Gente, só de você entender o que significa essa palavra, o nome de Deus, tem tanta gente que fica questionando, o nome de Deus é Jeová, o nome de Deus é Javé, Iahué, Iarro, cada um estuda o hebraico e tenta descobrir como que o sumo sacerdote pronunciava o nome de Deus lá no templo sagrado de Jerusalém. Jesus contou o nome de Deus. Yahvé, que significa eu sou, significa eu sou o princípio de tudo, eu sou o início, o princípio e o fim, como está no Apocalipse. No fundo, Jesus quis dizer e revelou o nome, eu sou o seu Pai. Esse é o nome de Deus, Pai. Um batizado entende esse segredo. Papai, Abá não significa só pai, é pai no sentido de intimidade, papaizinho. É um pai de amizade, de proximidade, de amor, Pai. Quando você diz, Pai Nosso que estais nos céus, o que significa nos céus? Significa que essa paternidade, esse amor dele, ultrapassa tudo que você já experimentou. Quando você fala que Deus é santo, 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 o que significa santo? Separado, excelso, está acima, Ele é tão alto, Ele é tão grande, o amor dEle por mim é tão maior do que eu posso imaginar, que eu não consigo dizer com palavras, por isso se diz inefável, eu não posso dizer, não é possível. São Paulo disse que foi levado até o 3º céu e ouviu palavras que não é possível ele exprimir em palavras o que ele experimentou lá. Então quando diz Pai que está no céu, não é que ele está longe da gente, é que a grandeza do amor dele por nós, a essência dele que é amor, é acima de tudo que a gente já experimentou. Não é possível aqui nessa terra ter a noção máxima da grandeza de Deus. Então, primeiro pedido do Pai Nosso, você já está pedindo o dom, me desculpa estar falando toda hora de você, viu, Emanuel? Fiquei seu amigo para valer,
Mas o dom que o Emanuel pregou ontem para a gente, no terço do combate, o dom da piedade. Quando você reza, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, é que a tua bondade, a tua grandeza, a tua beleza seja conhecida no mundo. No mundo o nome de Deus está sendo profanado, está sendo zombado, está sendo humilhado. Pensa que você ofende a Deus? Joga uma pedra no sol, para ver se você consegue machucar o sol, a pedra vai cair na tua cabeça. Então quem pensa que ofende a Deus, está ofendendo a sua alma, a sua salvação, e por isso dói no coração de Deus, que assumiu a nossa dor. Deus não podia sofrer, em Jesus Ele assumiu a nossa burrice, de querer se afastar da felicidade eterna. Então, quando você diz, santificado seja o teu nome, eu quero que o teu nome, que é Pai, que é amor, seja conhecido, que as pessoas honrem o teu nome, parem de ofender o teu nome, de blasfemar o teu nome. E o dom da piedade, o Emanuel falava ontem, Deus é teu Pai, você sente dor quando alguém fala mal de quem você ama. Você quer que seja santificado o nome de Deus, quer dizer, o seu pai da terra, que você ama, sua mãe da terra, se alguém fala mal, aquilo te machuca, dói. Então quando você diz, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, antes de ser para os outros, é para o meu coração. Será que o nome de Deus é santo no meu coração? Eu acredito que Deus é meu Pai, eu acredito que Deus me ama, mas será que quando acontece comigo, o que aconteceu com o Filho eterno do Pai, quando eu passo pelas noites escuras, quando eu perco tudo, como nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, muitos perderam tudo, estão dando um testemunho tremendo de fé, será que nessa hora eu santifico o nome de meu Pai, do meu Deus? Eu acredito que Ele é amor. Será que a minha fé continua firme quando eu passo pelo fogo? É para isso que a gente se prepara, é para isso que a gente reza, para que quando a gente passar pelo fogo a gente não duvide. Então no primeiro pedido do Pai Nosso, pensa nisso, só no primeiro momento do Pai Nosso, você já está pedindo coisas grandiosíssimas, você está pedindo o dom da piedade. O dom da piedade é essa a amizade com Deus, filiação. Deus é meu papai, eu sou seu filhinho, eu posso encostar. Padre Luciano dizia assim, quando eu chegar no céu, eu vou sentar no colo do papai, vou pegar na barba dele, e vou deitar. As irmãs choravam quando ele começava a falar de Deus Pai. Ele tinha esse dom da paternidade, né? O Padre Luciano, a gente conversava, essa paternidade que tem se perdido, tem sido difamada. Primeiro pedido do Pai Nosso, você está pedindo essa graça de ser um filhinho do Papai do céu, de renovar essa aliança, de quebrar esses traumas de que Deus não é bom, de que a paternidade não é boa, de que Deus é duro. Os mandamentos de Deus, diz a palavra, não são pesados. Primeiro pedido, você está suplicando a efusão do Espírito Santo no dom da piedade. Deus é meu Pai, e todos os outros eu começo a ver como irmãos. Eu rezo com mais gosto, porque Deus é meu Pai. Deus não é um vigia, como Adão e Eva começaram a sentir depois que pecaram. Eles mudaram, mas Deus não mudou, Deus continuava sendo Pai de amor. Esse pedido vai quebrando essa imagem errada de Deus. Dom da piedade você está pedindo. E logo depois você vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de Pai. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós aqui na terra, já chegue até nós aqui na terra as riquezas lá do céu. Qual é o dom que te faz mergulhar já aqui na terra nas riquezas do céu? Qual é o dom que já faz experimentar aqui na terra? Dom Estevão Bittencourt dizia, esse dom te faz ter um grande gozo aqui na terra já. Você pede a Deus às vezes para morrer logo, porque você não aguenta de tanta felicidade quando Deus te mergulha na profundidade desse dom. É o dom chamado da inteligência ou do entendimento. Gente, vou dar um exemplo para você. Alguém está explicando a palavra de Deus e de repente alguém fala de um versículo bíblico que você já leu 1000 vezes, mas pela primeira vez você
Nossa, agora falou meu coração. Eu entendi. Já aconteceu isso com você? De você estar diante da Eucaristia, você já adorou várias vezes, mas de repente, como os discípulos de Emaús, parece que seus olhos se abrem e você se emociona e diz: eu estou diante de Deus, é Jesus vivo aqui, e dá um treco na gente, né? E a gente diz: meu Deus, o que eu estou fazendo? Que mistério, como é que eu não sou digno de estar aqui? De repente dá um estalo, e o seu coração se enche de alegria, as lágrimas começam a brotar. Você está lendo a palavra de Deus e de repente você penetra no mistério, você está rezando o rosário, contemplamos o nascimento do menino Jesus, mas você disse isso tantas vezes, mas dessa vez você entendeu, essa criança chorando é o meu Criador, Deus está aqui, não é? Quando você penetra nesses mistérios, esse é o dom da inteligência ou do entendimento, que te faz mergulhar nos mistérios da nossa salvação. E Santa Teresa d'Ávila vai falar sobre o Pai Nosso. Ela vai dizer que no Pai Nosso, nessa hora, nós pedimos a Deus toda a riqueza do céu para a nossa alma. Nós pedimos a Deus uma experiência do céu já aqui na terra, para a gente dar conta da nossa missão. É preciso que você tenha uma vida de meditação. É preciso que você tenha uma vida de mergulhar, conhecer melhor os mistérios de Deus, porque esse conhecimento, que não é conhecimento só intelectual, na Bíblia conhecer significa ser uma só coisa com a outra pessoa. Conhecer a Deus vai te dar força nas horas da batalha. Quando tudo ficar escuro, numa noite escura que você atravessar, numa tempestade, você vai lembrar daquela experiência que você teve. Então, nessa parte do Pai Nosso, você está pedindo a Deus que você, já aqui na terra, seja um cidadão do céu, experimente o céu. Tem muita gente que vive morrendo de medo de morrer, entendeu? Vive morrendo de medo de morrer. Sabe por quê? Porque nunca teve uma experiência do céu. Muitos católicos, eu conversando, eu percebo, nunca tiveram a experiência do céu. Nem imaginam o que está nos esperando. Claro que a gente não consegue imaginar a grandeza, mas como Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, você pode e deve experimentar aqui um pouquinho do céu. Um cristão, ele já tem noção do que é o céu. São João da Cruz diz: fica só uma tênue tela. Eu não vejo ainda Deus, mas eu tenho a experiência de que Deus é amor. Eu sei em quem eu coloquei minha esperança. Se eu não tenho essas experiências de contemplação, por meditar a palavra de Deus, Deus vai te introduzir nesses mistérios, você não vai ter força para desejar o céu, você vai ser apegado nos prazeres da terra. Então, no segundo pedido do Pai Nosso, você diz, deixa eu ver como é que está meu tempo: venha a nós o vosso reino. Experimenta as riquezas do céu já aqui na terra. Você não deve entrar no céu só quando você morrer. Você deve já aqui na terra mergulhar nos mistérios de Deus. E você está pedindo essa riqueza do céu. Não busqueis riquezas onde a traça e a ferrugem vão estragar, mas as riquezas que duram para a vida eterna. Pedir essas riquezas do céu. O terceiro pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você está pedindo o dom mais alto de todos, que é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria está ligado à virtude da caridade, o amor, que é o maior de todos. Maior de todos. Por isso, quando você diz, Jesus falou: não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor que entrará no céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, quer dizer, sua vontade obedece à vontade de Deus. Então, a sabedoria é a conformidade plena com Deus. Na verdade, sabedoria é o dom mais difícil de se explicar, porque no fundo, o dom da sabedoria é a união transformante da alma com Deus. São João da Cruz diz que já não existem mais duas vontades, é uma só vontade. São Maximiliano Kolbe diz assim: fórmula da santidade: S é igual V maiúsculo mais
V minúsculo, quer dizer, vontade de Deus e a minha vontade unidas. É a fórmula da santidade. Então, a sabedoria é essa união com a vontade de Deus. O dom, depois a gente reza, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Me ajuda aí com o horário, meu povo, pelo amor de Deus. Estou já correndo um pouco mais aqui para dar tempo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. No latim, quando a gente reza o Pai Nosso, uma das traduções que São Jerônimo colocou, em Lucas ele colocou uma, em Mateus ele colocou outra de propósito. Uma delas é o pão supersubstancial, supersubstantialem em latim. Quer dizer, o pão extremamente necessário de cada dia nos dai hoje. Que nos faz lembrar o maná no deserto. O maná você só podia comer o necessário para aquele dia. Se alguém no ímpeto de avareza quisesse pegar mais para poder armazenar para os outros dias, Deus fazia estragar. E só podia ter o necessário de um dia. A gente pede pane nostrum quotidianum, é outra tradução, de cada dia. O pão necessário, o pão de hoje, o pão de cada dia. Quando nós rezamos o Pai Nosso, Santa Teresa diz, na parte do Pai Nosso estamos pedindo as coisas espirituais. Já agora no Pão Nosso, nós vamos entrar nas coisas ligadas ao nosso cotidiano, o pão que a gente precisa, as coisas materiais que a gente precisa. Sim, tudo bem, mas Santa Teresa vai dizer, acima de tudo, você está pedindo no Pão Nosso de cada dia, a Eucaristia. A Eucaristia é o pão nosso de cada dia. Aqui nós estamos pedindo ao Senhor o dom de ciência, de ver além, de não ver somente com o olhar material. Anteontem eu explicava sobre o dom de ciência. O dom de ciência, eu estou usando óculos agora, para poder ler, né? Aqui eu até consigo, umas letras grandes, mas quando eu vou rezar o ofício divino, passou dos 40, já era, né? 43, então, e eu dizia, o dom de ciência é o óculos do Espírito Santo. Você não olha mais com o olhar humano. O dom de ciência te faz olhar com o olhar de raio-x do Espírito Santo. Você olha para as coisas materiais, sem se apegar a elas. Você olha para as coisas materiais somente como instrumento para te levar ao céu, para cumprir sua missão aqui, servindo e chegar no céu. Não se apegue às coisas materiais. Esse pedido do Pai Nosso está te dizendo, o pão nosso de cada dia. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Você vive em função do dinheiro, do trabalho, para poder garantir seu sustento, garantir sua felicidade. E você não dá mais tempo para o seu filho, não dá mais tempo para a sua esposa, para o seu esposo, porque só vive para trabalhar, só vive para estudar. Não, é por causa dos meus. Claro que é justo você se sacrificar pelos seus, mas tudo na boa medida. Tudo na medida certa. Jesus vai dizer, por que vocês vivem preocupados? O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos nos vestir? Olha para as aves do céu, elas não trabalham, elas não armazenam grãos em celeiros, e o Pai do céu não deixa faltar nada para elas. Olha para o lírio do campo, tão lindo quando um lírio brota, sempre no dia de São José brota o lírio aqui em casa, né? É lindo. E ele vai dizer, nem o rei mais rico, mais sábio, mais poderoso, Salomão, se vestiu tão belamente como Deus vestiu uma plantinha que nasce hoje e amanhã morre. Por que vocês, homens de pouca fé, não percebem que Deus alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo? Não vai faltar nada para quem confia em Deus. Peça a Deus o necessário. Está lá em Provérbios, não te pedi nem riqueza nem pobreza. Tem alguns amigos protestantes que lendo essa passagem chega dói na alma, né? Aqueles que ambicionam tornar-se ricos, se afastam do Senhor, está lá em Timóteo. Quando eu li isso para um protestante, lá no Ceasa uma vez, todo o argumento dele caiu, ele parou e ficou mudo assim, ele não conhecia essa passagem bíblica. Não é pecado ser rico não, viu gente?
Mas eu estou falando que hoje em dia, e até no meio católico muitas vezes, começa essa mentalidade: dinheiro, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Espera aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, não me deixa faltar o pão de cada dia, o necessário. O dom de ciência vai te fazer ver as coisas com desapego e vai te fazer, ao contrário, você começa a olhar para as criaturas e, livre, desapegado delas, você começa a louvar a Deus por meio das criaturas. Você não vai ter inveja porque o outro tem um dom, você vai louvar a Deus. São Francisco de Assis tinha muito esse dom. Por isso ele olhava para a plantinha, olhava para a borboleta, olhava para a lagartinha, olhava para a lesma no chão e disse: irmã lesma, saia do caminho, senão vão pisar em você, e tirava a lesma do caminho. Ele louvava a Deus, transbordava a Deus pelos dons, pela criação de Deus, porque ele não se apegou às criaturas, não fez delas um ídolo. Quando a gente se segura e não quer largar, vira um ídolo, e a gente apodrece nessa idolatria e perde a nossa alma. O dom de ciência vai dizer: desapega, olha com o olhar de Deus, seja livre como São Francisco. A gente pede isso, esse olhar sobrenatural, que não é mais pão. O pão que Deus nos dá é um caminho para nos levar para o pão do céu. A partir desse altar, esse lugar sagrado, o pão não é mais pão, olhar espiritual. O pão que nós recebemos aqui é um caminho. O trabalho que eu faço para alimentar minha família é um caminho, é uma missão para o pão eterno que me espera. Belém significa casa do pão. Jesus veio para ser nosso alimento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que a gente deseja comungar Jesus como deveria? Eu fico muito encabulado com duas passagens sobre a Eucaristia. Uma em Lucas 22, não lembro o versículo, que Jesus diz assim: eu desejei essa ceia com vocês, mas eu desejei ardentemente esse momento de ceiar com vocês. O bispo da minha diocese, Dom Carlos Alberto, fez uma música, né? Eu quis comer essa ceia agora, baseado nessa passagem. Eu desejei, aquela música do Martim Valverde, tenho esperado esse momento. Aí Jesus está dizendo: eu esperei, meu coração ardeu, desejando o momento de ceiar com vocês. Você sabia que Jesus está falando isso para você na Eucaristia? Você que tem comungado só uma vez por semana no domingo. Você sabia que Jesus, lembra do Pequeno Príncipe? Que ele fala que quando você sabe que um amigo seu que você ama muito vai chegar naquela hora certa, seu coração começa a se encher de alegria, cria expectativa. Jesus te espera ardentemente o momento que você vai se aproximar dele para comungar. Será que você, ele não precisa de você, ele deseja ardentemente o seu coração. Será que você deseja ardentemente a ele? Se prepara para esse momento? Cria expectativa para esse encontro? Será? Em João 15, versículo 4 diz assim: permanecei em mim como eu permaneço em vós. Como é que Jesus permanece em nós? O pensamento, aquela música do Padre Marcelo, né? Meu pensamento, o pensamento de Jesus vive em você. O sentimento de Jesus, aumente o coração, vive pensando em você, vive desejando você. Jesus permanece em nós com a mente, com o coração, na Eucaristia, com o corpo e com a alma. Jesus permanece todo voltado para nós. E nós? Já viu aquela pessoa apaixonada que fica ali na janela, esperando o dia inteiro a pessoa passar, né? Jesus fica assim com a gente, e a gente pensando em outros amores. Por isso que a gente é vazio, gente, porque a gente não se alimenta com o pão verdadeiro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Procura comungar mais vezes, procura se preparar melhor para a comunhão. Nós não sabemos, já o Monsenhor Jonas dizia, não sabemos até quando vamos ter a Eucaristia fácil como nós temos. A pandemia nos deu um pequeno susto. Como o Padre Duarte Lara diz, foi um ensaio. Mas será que você tem valorizado esse pão de cada dia? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu não quero amanhã, Jesus, eu quero hoje. O dom da ciência, esse olhar sobrenatural. O
Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Ó, gente, tem muita gente que reza o Pai Nosso errado, viu? Perdoai as nossas ofensas, não. Perdoai-nos. Deus não perdoa a ofensa. Deus odeia a ofensa. Deus nunca vai amar o pecado. Então a gente tem que rezar certo. Você vai Pai, perdoa a mim por ter pecado, né? Não perdoa o meu pecado, né? Apaga o meu pecado, me afasta do pecado, tira de mim o pecado, como diz Davi, arranca de mim, dá-me um coração novo, criar em mim um coração novo, como diz Ezequiel, tira de mim um coração de pedra, me dá um coração de carne. Mas no Pai Nosso a gente reza, perdoai-nos, quer dizer, perdoa a nós, Senhor, porque nós pecamos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Deus, eu vou repetir, Deus não vai deixar de abominar o pecado. Ele vai crucificar o pecado no seu Filho Jesus, para que você seja livre. Então, quando a gente reza no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, nós estamos dizendo, nós não queremos mais pecar. Senhor, me tira do pecado. Senhor, eu não quero estar sujo. Quando a gente prega sobre o purgatório, um dos exemplos que mais me deixa encantado, que nos ajuda a entender, quando você morre, e você morre com o coração sujo, sem estar preparado para ir à presença de Deus, tenta imaginar uma noiva, que passou o dia inteiro se enfeitando, algumas já passaram por isso, né? Se preparando para o momento único da vida do seu casamento, né? E toda perfumada, toda maquiada, horas e horas e horas e horas, e ali dá um problema no caminho, o carro para, e você sai para ver o que aconteceu, você tropeça e cai numa poça, de lama, de fossa, cheia de fezes, fedorenta, terrível, você cai com a cara naquela poça, naquela sujeira, aí no carro logo atrás vem o noivo, aí ele vai sair do carro para ver o que aconteceu com a minha amada, né? Quando você se levanta e vê que um noivo que não tinha te visto ainda, ele vai te ver naquele estado terrivelmente horrível, o que você faz? Você se esconde na hora, sai correndo, desesperado. Por quê? Porque você não quer que o noivo te veja assim. Quando a alma parte daqui para Deus, na situação manchada de pecado, é ela mesma que se joga no purgatório. Quando ela não vai para o inferno, não se revolta com Deus, né? Pela justiça, quando ela vê toda a realidade dos seus pecados com os olhos de Deus, a alma, ela quer imediatamente ficar limpa, para poder estar na presença do amado. Não tem que ser só na hora da nossa morte. Aqui na terra, nós temos que ter o desejo de estar com a alma limpa, cristalina, pura, sempre preparado para o encontro com o Senhor. Quando você diz, perdoai-nos as nossas ofensas, você está pedindo a Deus a alma pura. Você está pedindo a Deus que esteja limpo. Uma comparação que os antigos cristãos faziam, a Sagrada Escritura também, quando você é batizado, você recebe uma veste branca, espiritualmente falando. Antigamente usavam mesmo a veste branca, né? E ficavam durante uma semana inteira usando essa veste branca. No batismo também, a gente costuma, né, na hora do batismo, usar a veste branca, porque simboliza a veste da alma. Gente, se você morrer depois de ser batizado, poucas pessoas vão direto para o céu, pouquíssimas. Se você morrer depois de ser batizado, você vai direitinho, mas direitinho. Quando uma criança acaba de ser batizada, você pega ela no colo, você pode ajoelhar e adorar Cristo ali no coraçãozinho dela, porque ali existe uma pureza tão grande, a presença de Deus se manifesta de uma força tão grande, a criança não tem nada que impeça o brilho da glória de Deus ali nela, porque ela está totalmente pura. Então, manter essa veste batismal limpa é um desejo da alma. O temor de Deus te faz. Eu partilhei já uma vez com vocês
Uma vez eu perguntei ao jovenzinho, começando a buscar a palavra de Deus: Senhor, o que é temor de Deus afinal das contas? O que é o temor de Deus? Me explica, por favor, Senhor. Me diz com clareza o que é o temor. Abri a palavra em Provérbios 8, não me recordo o versículo. Foi 8 ou 9, né? Depois eu acho aqui e digo para vocês. Que diz assim: o temor de Deus é o ódio ao mal. O temor de Deus é odiar o mal, é abominar o pecado. Eu odeio o egoísmo, eu odeio o pecado, eu odeio a impureza, eu odeio. Em Deus existe ódio? Sim, ódio ao mal. Eu não quero pecar, eu não quero ser uma pessoa ruim. Por causa do pecado original, eu sou inclinado. São Paulo vai dizer: não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Mas isso não é minha natureza, isso não é minha essência. Isso foi uma marca do pecado, a gente vai carregar até morrer. Mas você não pode se conformar com isso. Você não é assim. Deus te diz: você não é essa pessoa ruim que você diz que é e que outras pessoas dizem que você é. Palavras de maldição: você não presta, você não muda, você é uma pessoa egoísta. Eu estou egoísta, mas eu não sou egoísta. Eu estou impuro, mas eu não sou impuro. Eu sou imagem e semelhança do Deus, bondade, amor, pureza. Não aceite rótulos que colocam em você. Reconheça a miséria do seu pecado, mas você não é isso. Você está isso. Você está fraco no vício, mas você não é. Claro, não estou dizendo que a pessoa não deva reconhecer que tem o vício, que tem o problema, mas você não é aquilo. Você está assim. Você é imagem e semelhança do teu Pai de amor. Então, quando nós dissemos: perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós queremos estar limpos. Mas cuidado, porque os anjos eram limpíssimos e por causa do orgulho, eles decaíram para sempre, os anjos decaídos. Então, logo em seguida vai dizer: assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não adianta você ter a alma perdoada por Deus, limpa, e quando o teu irmão te machuca, você não sabe perdoar. Deus tem paciência com a sua miséria sem fim, e você não tem paciência com a miséria do seu irmão. Então, o verdadeiro temor de Deus, ele vai ser acompanhado da piedade, né? Deus é meu pai e o outro é meu irmão. Mateus 18 vai falar disso, daquele servo que é impiedoso, o patrão perdoa uma fortuna imensa e o outro deve um dinheirinho e ele é cruel. Assim somos nós se não perdoamos. Então, nesse mistério você está pedindo a Deus também que você perdoe os outros. Gente, olha que tremendo, quando você reza o Pai Nosso, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu não perdoei o Joaquim, então não me perdoe também. Você está dizendo isso no Pai Nosso. Você que guarda ressentimento e não se esforça para perdoar, porque perdão é decisão, não é sentimento. Você está dizendo para Deus: Deus, não me perdoe, porque eu quero que o Senhor me perdoe, perdoai as nossas ofensas, do mesmo jeito que eu perdoar o meu irmão. Imagina se Deus fizer do mesmo jeito que a gente faz com os outros. A mesma paciência, o mesmo pavio curto, né? Então, para você ter a alma limpa, você precisa ser misericordioso. Uma vez eu encontrei com uma pessoa que foi injustiçada, que cometeu um erro, mas foi muito atacada, e eu disse para essa pessoa: filho, seja misericordioso com aqueles que te fizeram mal, seja grato a Deus, porque ele foi acolhido, teve toda uma nova chance, né? Eu disse: tenha misericórdia com os outros, é o seu sinal de gratidão para aquilo que Deus fez com você. Você só vai ter a sua alma pura, limpa, e vai ter esse verdadeiro temor de Deus, se você não só quiser ser afetado, bonitinho, santinho, mas se você quiser também perdoar o seu irmão. Eu quero ter minha alma limpa, mas eu não perdoo o outro que se manchou comigo, que cometeu um erro comigo. Então, nessa parte do Pai Nosso, nós estamos pedindo a graça de odiar o pecado, de estar sempre quite com Deus. O rei Davi sempre era assim. Se acontecia alguma coisa, ele fazia algo para corrigir, para reparar imediatamente. Será que a gente tem o desejo de reparar os nossos pecados?
Aqui em casa, sempre que cai Jesus Eucarístico no chão, ou a gente soube de algum lugar que caiu Jesus no chão, todos os irmãos e irmãs esticam os braços e rezam o Salmo 50, pedindo perdão por nós e por todos aqueles que ofendem a Jesus na Eucaristia. Faça reparação. Quando você pecar, faça reparação. Faça um pequeno sacrifício em reparação, se unindo ao sacrifício de Jesus, para que você tenha ódio ao pecado que machuca Jesus, que doa também no seu coração. Não nos deixeis cair em tentação. Você está pedindo o dom da fortaleza para resistir, como o Senhor Jonas dizia: aguenta firme, filho, aguenta firme, filha. Para dar conta de resistir nas tentações, você precisa do Espírito Santo. Você no Pai Nosso está pedindo o dom da fortaleza. Uma pessoa que com frequência reza o Pai Nosso: Senhor, não nos deixe cair em tentação, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Essa oração vai chegando no céu, essa oração chega no céu. Quando você que reza, chega no momento de prova, o Espírito Santo que ouviu todas as vezes que você pediu, não me deixe cair, Ele vai te dar uma força acima das suas forças. Ele vai te dar uma força divina, sobrenatural, porque pela oração você pediu o espírito de fortaleza. E por último, nós rezamos: livrai-nos do mal. Alguns males eu vou ter que padecer, Senhor, por isso eu peço para eu não cair nessa tentação. Mas alguns males eu passo por burrice, me desculpa. Tem tentações que a gente passa porque a gente não vai viver sem tentação. Mas tem tentação que a gente passa porque nós nos colocamos em situação de perigo. Você sabe que você tem problema com determinado aplicativo. Você sabe que você vai cair. Por que você baixa esse aplicativo? Você sabe que nesse grupo de amigos, o WhatsApp, você vai cair. Não tem dúvida que você vai cair. Por que você vai lá? Lugares físicos, antigamente nessa pregação a gente falava de um barzinho, uma pessoa que tem problema com álcool, vai lá e cumprimenta os amigos de bebedeira, vai cair. Mas hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Se você sabe qual é o seu ponto fraco, aqui nós estamos pedindo a virtude da prudência e o dom do conselho. O dom do conselho não é simplesmente aconselhar os outros, é também como um transbordar. Mas o dom do conselho é saber discernir a decisão certa, iluminado pelo Espírito Santo, saber onde eu ponho os meus pés. É muito parecido com a virtude da prudência, não é? Então quando você diz para Deus te livrar do mal, você já está pedindo para Ele te livrar da ocasião de pecado. Não é só para você não cair. Você, claro, no original do Pai Nosso, o livrai-nos do mal, a palavra mal aqui quer dizer o maligno, Satanás. O catecismo deixa muito claro isso. Mas para que Satanás não te pegue, Santo Agostinho vai dizer: Satanás é como um cachorro amarrado, muito bravo, mas amarrado. Ele vai morder quem chegar perto. Se você sabe da sua fraqueza, não se aproxime daquele lugar. Como eu costumo brincar, você é o super-homem, mas você sabe da sua criptonita. Então não chega perto dela. Todos os dias no Pai Nosso você está pedindo essa prudência, está pedindo o espírito de conselho, decisões certas, decisões sábias, decisões inteligentes. É o dom do conselho, que te levam a tomar cuidado onde você está pisando, caminhar com sabedoria. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, me livra do perigo de te ofender, me livra dessa situação que eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu vou cair. Senhor, tu conheces a minha fragilidade, dá-me forças para renunciar esse ambiente, essa música, esse grupo de amizades, essa situação, porque ali eu sei que Satanás vai me pegar. Livrai-nos do mal, livrai-nos de Satanás, mas para livrar do mal, eu tenho que fazer também a minha parte. Cada uma vez que você reza o Pai Nosso, você está pedindo uma efusão do Espírito Santo. Cada vez que você reza a oração que Jesus ensinou, você está pedindo o que Jesus ensinou. Jesus disse: se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos,
Quem de vocês, o filho, vai pedir um pão e vai dar uma pedra? Toma aí, meu filho, por mais pecador que seja. Pede um ovo, estou com fome, pai, dá um ovinho cozido, em vez de um ovo, você dá um escorpião. Não, Jesus vai dizer, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Feche os olhos um instante agora e peça ao Senhor, nesse início do nosso retiro do Espírito Santo, nosso retiro de Pentecostes, peça agora ao Espírito Santo de Deus que te ajude a cultivar essas sementes das virtudes. Peça ao Espírito Santo de Deus que com os seus 7 dons venha fazer fecundar e crescer. Eu não sei como está a plantinha da sua alma que você recebeu no batismo, a semente divina de Cristo que no seu batismo você recebeu, mas hoje você está entendendo melhor que você precisa fazer crescer essas plantinhas, crescer essa árvore das virtudes, e é só o Espírito Santo com os seus 7 dons que pode fazer crescer. É gratuito, é de graça, mas é preciso pedir, Com essa canção agora, peça ao Espírito Santo que nessa primeira pregação, nessa abertura do nosso retiro de Pentecostes, do nosso retiro espiritual desses 2 dias, hoje e amanhã, o seu coração se abra, se escancare ao Espírito Santo, e que esses 7 dons que você pede em cada Pai Nosso que você reza, seja mais desejado, seja mais buscado e seja mais vivido na sua vida.